Igreja Presbiteriana da Encruzilhada. Nossas crianças vão estar saindo neste momento para o departamento infantil. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versículos de 37 a 39. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 37 a 39. Qualquer problema na voz, não é o pessoal do som, viu? Estou saindo de uma virose terrível que um amado irmão nos passou numa reunião. E a gente divide tudo, divide o amor, divide as reuniões e divide as viroses também, que sai de um vai para o outro e a gente vai aliviando uns aos outros. Atos 2, 37 a 39. Nos diz a palavra de Deus, depois da pregação de Pedro ali no Pentecostes, a Bíblia diz que, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. A Bíblia nos diz, no versículo 41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós louvamos por Tua palavra, e Te louvamos, ó Deus, porque por Tua graça e misericórdia, o que aconteceu no Pentecostes vem acontecendo ano após ano na vida da Tua igreja espalhada sobre a face da terra. Aqui também, ó Deus, nós Te agradecemos por recebermos irmãos por batismo e profissão de fé, por Tua graça, pelo batismo infantil, pelas diversas jurisdições, entendendo, ó Deus, e vendo a Tua igreja como o corpo do Teu Filho Jesus. Dá-nos a graça de sempre voltarmos à Tua palavra, vivermos sobre ela, sobre o Teu Filho Jesus, que é a rocha, a pedra angular, a pedra principal. E nos ajuda para que possamos a cada dia buscar viver por Tua graça e misericórdia, pela ação do Teu Espírito nos transformando, podemos viver a semelhança do Teu Filho Jesus, cada vez mais parecidos com Ele. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreender a profundidade, a beleza e a graciosidade da Tua palavra. Nós te oramos assim, Pai, no nome de Jesus, e para a glória dele, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, como falamos, Pedro havia pregado um sermão, ali estavam na festa de Pentecostes, e depois que as pessoas não entenderam o que estava acontecendo, elas estavam ouvindo, cada um estava ouvindo a mensagem do Evangelho na língua dos povos para os quais esses judeus haviam então se deslocado, estavam morando nessas diversas regiões do Império Romano. Em cada uma dessas regiões, naturalmente, povos que foram dominados pelo Império Romano, esses povos mantiveram as suas línguas e naturalmente foram aprendendo também a língua grega. E de repente aqueles judeus que estavam morando nessas diversas regiões do Império Romano, dominadas essas regiões pelo Império, agora estavam reunidos ali para a normal e natural festa que acontecia uma vez por ano, a festa de Pentecostes. E de repente eles, depois que o Espírito Santo vem sobre os apóstolos e eles começam a falar das maravilhas de Deus, de repente eles começam a ouvir, esses judeus começam a ouvir aquilo que os apóstolos estavam proclamando, e cada um estava ouvindo na língua dos povos no meio dos quais eles estavam vivendo. Eles ficaram maravilhados com isso. Nós estamos ouvindo das grandezas de Deus na língua dos povos ali, e era um sinal da bênção do poder de Deus ali
dos apóstolos. Alguns acharam que os apóstolos estavam embriagados. E daí então é que Pedro vai explicar que não, que aquilo ali era o cumprimento da promessa lá em Joel capítulo 2, do derramamento do Espírito Santo. E as pessoas, eles haveriam de falar em outras línguas, haveriam de profetizar como estavam fazendo, proclamando as grandezas de Deus, haveriam de ter sonhos, visões, revelações, toda a ação do Espírito Santo que cabia ali dentro do propósito de Deus para a vida da igreja. E depois então, no final desta mensagem, Pedro vai então proclamar e dizer no versículo 36: esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele estava pregando para judeus que queriam e esperavam a vinda do Messias. E então Pedro aproveita toda essa situação da ação do Espírito Santo e vai dizer: olha, o que estava acontecendo é aquilo que os nossos pais, que todos nós conhecemos, lá de Joel, lá das profecias. Só que Pedro aproveita e faz um arremate, um certo resumo, e então remete os judeus ao conhecimento da palavra de Deus do Antigo Testamento, até chegar à pessoa de Jesus, que é o Messias, continua sendo. Ou seja, Pedro foi tentar mostrar a eles o seguinte: olha, esse Jesus que vocês crucificaram, ele é o Salvador. Ele é o ungido de Deus, o escolhido de Deus. É aquele que os nossos pais estavam esperando. Nós fomos doutrinados, é o que Pedro estava tentando dizer. Nós fomos doutrinados, nós fomos ensinados segundo todas as profecias do Antigo Testamento. E essas profecias, elas agora se cumpriram no Senhor Jesus Cristo. Os sacrifícios, tudo estava agora cumprido na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que Pedro vai terminar a mensagem no versículo 36 dizendo: esteja, pois, absolutamente certa toda a casa de Israel. Vocês tenham toda certeza de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Vocês crucificaram, mas é segundo o propósito de Deus. E Ele é Senhor, Ele é o dono de todo o cosmos. Eu tenho que usar no grego Kyrios, é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor de toda a criação. Ele é Jesus, o Senhor de toda a criação. E Ele não é só isso, mas Ele é o Cristo. Ele é o Salvador, Ele é o ungido de Deus, o escolhido, que Deus havia então predestinado, e no seu plano havia então colocado que Ele haveria de vir e que os nossos estavam esperando. Deus havia então tocado no coração de muitos desses judeus que estavam ouvindo a palavra. E a Bíblia diz que, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes, quebrantou-se-lhes o coração. E então eles perguntam a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Como que diz, se nós matamos o Salvador, se nós cometemos esse delito, matamos o ungido de Deus, o escolhido de Deus, como que diz, e agora o que vai ser de nós? O que faremos? E Pedro então responde dizendo: arrependei-vos. Em primeiro lugar, vocês precisam se arrepender. Em segundo lugar, vocês precisam ser batizados em nome daquele que vocês mataram, em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, para o perdão dos vossos pecados. E então Pedro diz que recebereis o dom do Espírito Santo, a promessa, a virtude, a bênção do Espírito Santo. Nós não recebemos o Espírito Santo, não é essa ideia de Pedro, quando nós somos batizados. Não. O Espírito de Deus, Ele é quem trabalha no nosso coração, nos convertendo, nos convencendo, nos transformando. Somos batizados quando nós entregamos a nossa vida, somos batizados pelo Espírito de Deus, segundo o ensinamento de Atos dos Apóstolos, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. E o que nós vamos precisar estar buscando a cada dia, segundo a palavra de Deus, é o enchimento desse Espírito. Enchei-vos do Espírito é a ordem de Deus através do apóstolo Paulo. E então esses irmãos foram ser batizados. Mas antes disso, Pedro ainda diz: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Havia pessoas que ainda não haviam sido alcançadas pelo Evangelho. Se você abrir lá em Efésios capítulo 2, Efésios 2, de 11 a 13,
Efésios 2, de 11 a 13, nos diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, que entendeu o chamado de Deus para pregar o evangelho aos gentios. O gentio era todo aquele que não era judeu, que não era israelita, era chamado de gentio. E o gentio é o termo usado para o pagão, para aquele que não cria no Deus revelado na palavra de Deus. A Bíblia então nos diz, Efésios 2, de 11 a 13, Paulo nos diz: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo vós estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Paulo diz: para vós outros é a promessa. Para vós outros, para os vossos filhos, para os filhos dos filhos, para os que ainda estão longe, isto é, para quando o Senhor nosso Deus chamar. A promessa de Deus era e é não só para o povo de Israel, não só para os eleitos, os chamados de Deus do povo de Israel. Deus na eternidade escolheu um povo para através dele demonstrar o seu poder e a sua glória. Ele fez através de Israel. Mas o próprio Paulo admite isso lá em Romanos e nos traz a revelação da palavra, nos dizendo que aqueles que são circuncidados, os verdadeiros circuncisos, não são os da carne, mas são os do coração. Então não é porque simplesmente nasceu no povo de Israel que está salvo, não, porque muitos deles não foram eleitos por Deus. Muito embora Deus tenha escolhido uma nação, no meio de tantas outras nações, escolheu uma nação para através dela manifestar a sua glória e o seu poder. Mas agora Paulo então deixa bem claro, dizendo: olha, não é só o povo de Israel. Por isso que o povo de Israel interpretava erradamente amar ao próximo como a si mesmo. Quem era o próximo para eles? Eram os judeus. No máximo, algum gentio que quisesse ser circuncidado e obedecer à lei de Deus, a lei do Antigo Testamento. Não, o chamado de Deus não é só para o povo judeu. O chamado de Deus é para todos os eleitos que Ele escolheu desde a eternidade. E Paulo fala isso, se você voltar em Efésios, capítulo 1, os versículos 4 e 5. Obrigado. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. A partir do versículo 3, Paulo diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Segundo o beneplácito é propósito, segundo o propósito de sua vontade. A Bíblia é bem clara em dizer que Deus nos escolheu em Cristo, nele, antes da fundação do mundo, para nós sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, diante do Senhor. E a Bíblia diz que em amor Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. E Paulo está escrevendo para uma igreja composta também por gentios. Não dependia do homem. Desde a eternidade, Deus então escolheu pessoas por meio do Senhor Jesus Cristo, para por meio dele nós podemos ser consagrados, sermos santos e irrepreensíveis, buscarmos uma vida que glorifique, exalte, honre ao Senhor. Se você passar ao capítulo 2 de Efésios, a partir do versículo 1, veja que ênfase maravilhosa Deus, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, veja como ele mostra a ação de Deus nos nossos corações. Nós podemos até nos enganar e tentar achar que somos nós. E aí você olha para Efésios 2 e diz: meu Deus, nunca fui eu, foi Ele. Eu achei que fui eu achei que fui eu que fui para o acampamento, eu achei que fui eu que levantei uma mão, eu achei que fui eu que estava entendendo. E aí, quando a palavra de Deus abre os nossos olhos,
Aí nós contemplamos, nunca fui eu, foi Ele. Foi Ele que agiu na minha vida, na sua vida. Veja como Paulo fala aos Efésios 2, de 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E nesses delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Veja só, Paulo está escrevendo para a igreja e está dizendo: gente, nós andamos naqueles pecados dos gentios, nós agimos contrários à vontade de Deus, nós pecamos contra o Senhor, do mesmo jeito que eles, e nós estamos andando segundo o Espírito que atua nos filhos da desobediência, e nós éramos por natureza, por conta da nossa natureza pecaminosa, nós éramos filhos da ira, merecedores do mesmo juízo, merecedores do mesmo peso da mão de Deus sobre as nossas vidas. Mas veja, aí Paulo volta então à centralidade de Deus. Mas Deus, versículo 4, Efésios 2, 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, ou seja, misericórdia, eu mereço o castigo, mas não recebo misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, Paulo enfatiza isso, em nossos delitos, foi Ele, Deus, que nos deu vida juntamente com Cristo. Então Paulo enfatiza e diz: pela graça sois salvos. É o favor que nós não merecemos, é a graça, o favor imerecido. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Olha a graça de novo. Em bondade para conosco, através de quem? Em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Porque pela graça, pelo favor de Deus que nós não merecemos, nós somos salvos. Grave bem isso, às vezes a gente brinca um pouco assim: nós somos salvos pela fé, não, pela fé não. Você é salvo pela graça, pelo favor de Deus que nós não merecemos. E essa graça de Deus, esse favor que nós não merecemos, procede dele gerar fé no nosso coração. Pela graça de Deus sois salvos, mediante a fé. É Ele que gera essa fé no nosso coração. E Paulo então diz de forma muito clara: e isto não vem de vós, nem graça, nem fé, nem salvação, nada disso vem de nós mesmos. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus, não vem de obras, não é pelo que você possamos fazer, não é por nossa capacidade de crer, de entender, não, porque tudo isso, como Paulo já disse, tudo isso vem de Deus. Se o Espírito de Deus não operar, não tem conversão. Se o Espírito de Deus não convencer-nos, se Ele não convencer o nosso coração, porque muitas vezes você diz: puxa vida, que mensagem, a mensagem foi tão clara e o pecador continua duro de coração. Se o Espírito de Deus não tocar no coração, não tem como. Porque, como Paulo diz, é a loucura da pregação, não é pela lógica humana, não é o homem que tem a capacidade lógica de compreender a mensagem do Evangelho. Tem pessoas que têm capacidade de explicar, mas não creem. Eles param, olham e dizem: olha, eu posso explicar como é que a doutrina calvinista, arminiana ou qualquer outra entende a salvação, entende estar para sempre com Deus na eternidade. Ele explica porque ele estudou a lógica da coisa. Mas ele crê? Não, ele não crê. Ele diz: não, mas isso aí é uma teoria muito bonita deles, eu não creio nisso daí. E tem muitas pessoas assim. Então não é pela capacidade humana. Por isso então Paulo vai dizer: olha, isso é dom de Deus. Se o Espírito de Deus não agir, não tem conversão, porque Ele é quem convence, Ele é quem converte, não de obras para que ninguém se glorie. Não é por nossa capacidade em nada. Mas aí então Paulo diz: pois nós somos uma nova criação dele, nós somos um novo poema de Deus, nós somos feitura dele,
criados em Cristo Jesus para as boas obras. Agora vem as boas obras. Nós fomos e somos predestinados para as boas obras, para testemunharmos da glória de Deus nas nossas vidas, da graça de Deus nas nossas vidas, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus deseja que eu e você possamos usar as obras, não pensando que nós somos salvos por ela e vamos trocar com Deus. Não tem como barganhar. Não tem. Mas tem como testemunhar. Barganhar, trocar com Deus, não, mas testemunhar sim. Na hora que alguém para e diz assim: olha, ser um cristão, ser um crente como esse daí, não quero não. De jeito, eu quero distância. Eu prefiro ser ateu. Isso é um testemunho terrível. Isso não é testemunhar a graça e a misericórdia de Deus. Isso é confundir a cabeça daquele que é gentil ainda, que é pagão, que está buscando luz, buscando crer em Deus, e ele olha e vê um péssimo testemunho. Não, nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão, desde a eternidade, preparou para que nós andássemos nelas. Quero terminar com o último texto lá do Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. João 6, de 35 a 37. João 6, de 35 a 37 nos diz: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e os que vêm a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Jesus disse: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. E aí ele disse: porém eu já disse a vocês que, embora vocês tenham me visto, vocês não creem. Embora me tenhais visto, não credes. Vocês já me viram e vocês continuam não crendo em mim. Mas aí Jesus então tranquilamente diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. É um chamado de Deus para as nossas vidas, desde a eternidade, segundo o plano de Deus. E se Deus não der o nosso coração a Jesus, nós não vamos nunca nos voltar para Ele. Se não for um chamado de Deus no nosso coração, nós não vamos nunca nos voltar para Ele. Nós podemos ser até levados pela emoção, por algum evento, por qualquer outra coisa, e a igreja continuará a fazer os seus eventos, os seus trabalhos, porque quem são os eleitos? Ela não sabe. Ela sabe de uma coisa: aquele que o Pai dá vai vir a Jesus. A função da igreja é proclamar o Evangelho das mais variadas formas, usando os mais variados métodos, meios que não sejam pecaminosos, que não sejam proibidos. A função é proclamar, cada um evangelizando, proclamando o Evangelho. E aquele que o Pai dele vai vir ao Senhor Jesus no tempo certo, da forma certa. E aquele que vier ao Senhor Jesus, jamais ele deixará este de fora. Jesus não vai perder nenhum deles, como ele mesmo disse. Que Deus, pois, assim nos abençoe, que eu e você possamos caminhar terminando este ano, lembrando do nosso chamado. Como disse Lutero: quando você acordar e você lavar o seu rosto, lembre-se do batismo. Então siga para viver aquele dia, testemunhando o que Deus fez na sua vida. Que seja assim nas nossas vidas. Nós queremos convidar alguns irmãos que não puderam ser recebidos em uma outra data, por questões pessoais, compromissos, mas tivemos isso no dia 8, no domingo à noite.
Estivemos recebendo alguns irmãos também no domingo passado, domingo 15, e hoje nós estaremos recebendo os nossos irmãos como membros comungantes. Eu quero convidar o nosso irmão Ronaldo Rodrigues de Lima, que está sendo recebido por jurisdição a pedido, já é batizado e não será batizado novamente. Estaremos recebendo também a nossa irmã como membro comungante, nossa irmã Mirtes Gaudêncio de Queiroz, e como membro não comungante, por batismo infantil, a pequena Bianca Gaudêncio Bispo. Eu preciso fazer algumas perguntas. Fica uma coisa aqui à frente. Está aqui no meio, pode ficar. Eu quero pedir que olhe para mim, eu quero fazer algumas perguntas e depois nós podemos então proceder o batismo. Eu quero perguntar se é de livre e espontânea vontade que vocês estão aqui para serem recebidos como membros do corpo de Cristo nesta igreja. Sim. Vocês declaram crer no que a palavra de Deus nos fala, que a palavra de Deus é a regra nossa, única de fé e prática, e que ela é inspirada pelo Espírito Santo. Sim. Vocês creem em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vocês declaram que, como todos nós, que também são pecadores e que reconhecem em Jesus o seu Senhor e Salvador, declaram também reconhecer que os seus pecados foram e são unicamente perdoados por meio do Senhor Jesus Cristo. Sim. Declaram então que assumem o compromisso de viver e buscar e viver dignamente o Evangelho, cumprir a palavra de Deus e se submeter às autoridades desta igreja, enquanto elas permanecerem fiéis à palavra do Senhor. Sim. Eu quero perguntar agora a Mirtes, que traz a Bianca, a Mirtes que traz Bianca para o batismo infantil. Se você, Mirtes, se compromete de criar Bianca no Evangelho, trazê-la para a igreja, ensinar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus com ela, orar com ela e por ela, sim, nós vamos proceder nesse momento do batismo infantil e também do batismo adulto. Bianca, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mirtes, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por esse momento tão precioso. Te louvamos, Pai, pela vida de Ronaldo, te louvamos pela vida de Mirtes, te louvamos, ó Pai, pela vida de Bianca. Te bendizemos, ó Deus, porque passam neste momento a serem recebidos como membros do corpo de Cristo nesta igreja. Nós pedimos a tua bênção de forma que, como igreja, possamos ajudá-los a, juntamente com eles, caminhar com o Senhor Jesus, sermos bênção na vida deles. Ó Deus, que eles também sejam uma grande bênção no meio da vida da tua igreja, Senhor. Abençoa o teu povo. Ó Deus, nos dá a graça de sempre, ó Deus, podermos conduzir pessoas ao teu Filho Jesus, sermos instrumentos nas tuas mãos como igreja, como teu povo reunido. O que nos cumpre fazer, Senhor? Testemunhar o teu Evangelho, como teu Filho Jesus nos falou. E, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que Deus tem ordenado. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe, de forma que por tua graça e misericórdia possamos cumprir o teu mandato. Nós te oramos assim, Pai, agradecidos por tudo, em nome de Jesus, e para a glória dele, hoje e sempre. Amém.